Olá pessoal, bem-vindos, esse é o Because I Read, meu nome é Patrícia, nosso canal literário aqui para a gente conversar sobre as resenhas, os livros, as leituras, fazer comentários. Nós estamos também no Instagram, temos perfil no Instagram, temos um grupo bem bacana no Facebook, eu vou deixar embaixo o link para vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem conhecer. Todas as resenhas que eu trago aqui, elas já estão no Facebook e no Instagram normalmente, e hoje nós vamos conversar sobre um clássico da literatura. Foi meu primeiro contato com esse autor e foi assim impactante. Nós vamos conversar hoje sobre O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, né? Victor Hugo é muito conhecido principalmente pelo aquele calhamaço, né? Que eu ainda não li, tá aqui na estante para ser lido, Os Miseráveis, mas temos também O Corcunda de Notre Dame, e eu vou ser obrigada a confessar para vocês que até eu começar essa leitura, todo o meu contato, o meu conhecimento do Corcunda, dessa história, do Corcunda de Notre Dame, vinha do desenho da Disney. E para minha grande surpresa foi um impacto descobrir que o livro tem muito pouco do que é o desenho, né? Já tô assim meio velhinha para ter essa ingenuidade de achar que o desenho da Disney vai falar exatamente o que conta o livro, né? Bom, gente, esse aqui é um romance gótico, tá? Victor Hugo teve a ideia de escrever esse livro uma vez que ele estava passeando. Victor Hugo é francês, né? Ele passeando pela Catedral de Notre Dame, e ele viu assim incrustado numa parede uma palavra escrita em grego, mas assim ele percebeu que era uma escrita uma coisa bem antiga, que já estava até desgastada na pedra, então era coisa assim da época medieval mesmo, né? E ele tinha uma palavra que em grego que ela significava fatalidade. E aquilo ali marcou muito ele, aquela palavra, né? Porque que alguém se daria ao trabalho, né, de querer deixar aquela palavra, aquele sentimento, o significado daquilo incrustado numa pedra, principalmente numa pedra dentro de uma catedral que vivenciou séculos e séculos de história, né? E ele levou aquilo para ele, e foi dessa palavra incrustada na catedral que ele teve ideia para esse livro aqui. O título original desse livro não era Corcunda de Notre Dame. O título original que primeiro esse livro foi lançado foi Notre Dame de Paris, 1482, que é o ano em que se passa essa história. E depois, devido, né, provavelmente motivos comerciais, esse nome foi mudado para O Corcunda de Notre Dame, levando a ideia errada, né, da gente achar que o livro é especificamente sobre ele, que ele é a sua figura central da história, enquanto não é isso que acontece. A figura central aqui, o protagonista principal da história é a catedral, é a igreja de Notre Dame. É sobre ela que Victor Hugo vai discorrer praticamente não, no livro inteiro, né, de uma forma ou de outra. Em momentos ele vai gastar capítulos falando sobre Notre Dame. E não, gente, não é uma coisa chata, pelo menos na minha opinião, foram os melhores trechos, os melhores capítulos do livro foram esses. Então, eu ainda estou sob o impacto dessa leitura. Eu não posso dizer para vocês assim que foi uma leitura que eu tive, que eu tenho afinidade com esse tipo de leitura, mas sem dúvida nenhuma foi uma história muito marcante. Nós temos aqui, além da igreja, como eu já falei, né, que é o protagonista principal da história, nós temos três outros personagens muito importantes aqui, que é lógico, o Corcunda, né, cujo nome é Quasimodo. Esse nome tem uma curiosidade interessante que ele explica aqui no livro. Ele foi deixado na igreja, em Notre Dame, foi abandonado lá, e o dia que ele foi abandonado era dia de Páscoa, e ele explica que no dia de Páscoa era celebrada a missa, e a missa sempre começava em latim, se eu não me engano, e a primeira palavra que o padre falava era, da sentença que ele começava a missa, era Quasimodo. E aí veio ao padre que cuidou do Corcunda de dar esse nome a ele, Quasimodo, virou Quasimodo, né? E o Quasimodo foi criado dentro de Notre Dame.
Ele foi criado pelo arquidiácono Claude Frollo. Esse arquidiácono é o outro personagem principal dessa história. Mas voltando ao Quasimodo, né, ele cresceu ali dentro da igreja, criado pelo arquidiácono, e que alimentou, cuidou, não vou dizer para vocês que deu amor e carinho, mas fez o Quasimodo sobreviver, né? O Quasimodo tinha essa corcunda, né? Ele tinha várias deformidades físicas, tinha corcunda, um olho dele era fechado, então praticamente o pessoal chamava ele de ciclope, porque praticamente ele tinha um cabeção e um olho grandão, enorme, um outro olho fechado, os traços brutos, um cabelo ruivo, vermelho, que é o que diz aqui no livro, e puxava de uma perna, ele tinha uma perna que era meio torta, tinha dificuldade de andar, acho que talvez fosse mais curta que a outra, tinha esse problema da corcunda, e aí, como se não fosse, né, coitado, problemas físicos suficientes, ele ainda ficou surdo. Por quê? Porque apesar do arquidiácono ter ensinado ele a ler, a escrever, ele quando cresceu virou o sinaleiro da catedral. O que é isso? Ele tocava os sinos. E a catedral tinha muitos sinos. Sinos grandes, sinos pequenos. E aí quando tinha os eventos, missas, celebrações, Quasimodo tinha que ir lá e tocar os sinos, e por causa disso ele ficou surdo. Então, além de tudo, além de todos os problemas, ele ainda era surdo. E com o tempo, como ele não tinha com quem conversar, ele praticamente não falava também, né? E o arquidiácono tinha uma comunicação com ele, desenvolveu uma linguagem com ele, né? Mas fora o arquidiácono, ninguém compreendia o Quasimodo, né? E o Quasimodo não compreendia ninguém. Ele foi criado dentro da igreja, por quê? Porque o preconceito, né? Naquela época, 1482, ainda era aquele finalzinho da época assim, medieval e da Idade Média, assim, e as pessoas tinham muito preconceito com a aparência, né? E elas associavam muito o fato do que para elas era feio de ser algo vindo do diabo, do inferno. Então eles achavam que Quasimodo era um demônio, vamos dizer assim. Tudo que não era compreendido, tudo que não era agradável a um primeiro momento era considerado errado, feio e vindo do inferno. Então Quasimodo ele praticamente se escondia dentro da cidade, né? Mas a cidade tinha uma vista belíssima lá de cima das torres, e aí o Quasimodo sentava lá naquelas torres para ficar admirando. E aí, esse é um dos pontos que eu vou falar aqui com vocês, que é como o Victor Hugo fala bastante sobre arquitetura aqui, esse livro, né? Mas voltando aos personagens, então esse é o Quasimodo. Nós temos o arquidiácono Claude Frollo, que foi um homem que cresceu numa família com uma condição financeira razoável, mas desde pequeno ele foi direcionado, ele foi destinado a ser um religioso, né? Então desde cedo a família enviou ele para conventos, lugares onde o ensinamento, além dele receber o ensinamento tradicional, ele recebia o ensinamento eclesiástico, né? E ele se conformou com isso. Ele já era uma criança fechada, uma criança introspectiva, e aí se associou a isso, a querer obedecer, agradar a família. Ele foi criado dessa forma. E aí ele teve que travar, o Claude, ele tem uma personalidade muito forte, né? E aí, para poder dar vazão ao que ele é, essa personalidade forte, ele se dedicou assim de forma obsessiva ao conhecimento. Então, ele sabe tudo de medicina, de alquimia, de história, de ciências exatas, tudo que havia naquela época para saber, o Claude sabia, né? Só que ele fechou dentro dele todo o lado dele de homem, né? Só deu vazão esse lado de conhecimento, o lado dele de instinto natural de homem, ele tancou isso dentro dele, e é claro, isso uma hora vai explodir de uma forma ou de outra, né? Já que isso não foi uma coisa trabalhada, foi uma coisa que foi imposta, né? Vamos dizer assim. E a terceira personagem aqui é a Esmeralda, uma menina de 15, 16 anos, que foi criada pelos ciganos, vive pelas ruas de Paris. Ela tem um cantinho dela lá numa, vamos dizer assim, numa comunidade da época, né? Mas ela foi criada nas ruas, ela fazia shows de dança, se vestia como cigana, fazia shows de dança, tinha uma cabrinha chamada Djali, que ela ensinou alguns truques para a cabrinha, então elas faziam esses truques nas praças, nos espaços abertos, e ganhava dinheiro com isso. Ora, Esmeralda era uma menina bonita, ingênua,
alegre, livre e sensual. E isso aí atraiu a atenção de muitos homens, paixões de muitos homens, e incluiu nisso o Frollo e o Quasimodo, né? Então esses são os nossos 3 personagens principais. Gente, eu não vou falar aqui sobre o enredo do Corcunda de Notre Dame, porque acredito que muita gente já conheça, quem já leu o livro já conhece, ou ouviu falar por outras pessoas, e também porque, eu vou ser honesta com vocês, eu ainda estou absorvendo essa história, porque eu não esperava esse enredo desse livro, entendeu? Então eu ainda estou absorvendo, ainda não sei o que eu acho desse enredo. Então eu vou conversar com vocês aqui o que eu acho, o que eu achei do livro, da narrativa, e para mim os pontos altos da narrativa nesse livro. Primeiro, eu gosto muito de história da arte, eu gosto muito de arquitetura, apesar de eu não ter nenhum conhecimento específico nessa área, eu sou leiga, mas eu gosto de história, eu gosto de arte, quando junto as duas eu gosto mais ainda. Então, Victor Hugo gasta aqui capítulos fazendo dissertações sobre a arquitetura de Paris, sobre a arquitetura das catedrais, e ele traz assim pontos interessantíssimos, porque ele fala que antes da palavra impressa, né, antes de surgir da invenção da palavra impressa, que foi 1800 e alguma coisa, a forma de se registrar a história de uma sociedade, a cultura, os temores, as vitórias, era através da arquitetura, principalmente da arquitetura das catedrais, que era aquilo que mais se distinguia dentro das cidades, né? E ele fala que a arquitetura, ela conta histórias, ela conversa, ela transmite, ela registra, né? E que ao longo dos anos, essa foi a única forma de transmissão de uma geração para outra do conhecimento da história, né? E ele fala isso de uma forma lindíssima, né? Eu até queria ler aqui para vocês um trechinho em que ele fala sobre fatores que afetam essa arquitetura, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Só para vocês terem uma ideia do tipo de narrativa que eu tô falando, né? Então, gente, ele fala assim: foi como se tratou a arte maravilhosa da Idade Média em quase todos os países e sobretudo na França. Podem se distinguir sobre essa ruína, né, sobre aquilo que foi afetando, aquilo que foi desgastando, aquilo que foi alterando essa arquitetura, né? Podem se distinguir sobre essa ruína 3 tipos de lesões, cada uma se aplicando em diferente nível de profundidade. O tempo, para começar, que insensivelmente aqui e ali deteriorou e por todo lugar enferrujou sua superfície. Em seguida, as revoluções políticas e religiosas, que cegas e coléricas por natureza, se lançaram em tumulto sobre ela, rasgando a rica roupagem de esculturas e cinzeladuras, arrombando também as rosáceas, quebrando o colar de arabescos e de figuras, derrubando as estátuas, ora por causa da mitra, ora por causa da coroa. E, enfim, as modas que se sucederam, cada vez mais grotescas e estúpidas, desde as anarquias e esplêndidos desvios do Renascimento, na inexorável decadência da arquitetura. As modas causaram mais estragos do que as revoluções. Foram diretamente ao cerne, atacaram a estrutura óssea da arte. Cortaram, talharam, desorganizaram, mataram o edifício, tanto na forma quanto na simbologia, tanto na lógica quanto na beleza. Depois, elas o refizeram, pretensão que, tanto na lógica quanto na beleza... Depois elas o refizeram, pretensão que, pelo menos, nem o tempo, nem as revoluções tiveram. Então, gente, por aí ele vai. São uns 3, 4 capítulos que ele vai falando sobre isso. Depois ele vem falando aqui sobre a construção dessas catedrais, que elas levavam anos e anos, às vezes séculos, e cada geração que ia dando continuidade a essa construção ia agregando a sua cultura, ia agregando seus valores, né, e agregando as suas crenças. É muito, muito, muito interessante. Tem gente que não gosta desse livro por causa desses capítulos. Eu, particularmente, gosto desse livro principalmente por causa desses capítulos, né, que ele fala sobre isso. Bom, então, esse é um outro ponto. Outro ponto, assim,
gente, me chamou demais a atenção, né? Quasimodo e Claude Frollo são dois personagens diametralmente opostos em construção, né? Tanto de origem, quanto de sentimentos, tanto quanto capacidade intelectual, mas os dois fazem parte, são uma parte da catedral, isso que ele mostra aqui, né? Os dois, eles são a catedral, é como se eles estivessem inseridos na arquitetura da catedral, nas pedras, no cimento que fez essa catedral. Por quê? Porque para o Quasimodo, a catedral é tudo que ele conhecia como família. Ele dava nome aos sinos, ele conversava com os sinos, ele ficava felicíssimo, apesar de ter ficado surdo, ele não se arrependia de ter ficado surdo pelo prazer que ele tinha de tocar aqueles sinos, entendeu? Era como se fosse a família dele, aqueles sinos. E de noite, assim, quando ele não tinha o que fazer, que ele sentava lá no alto de uma torre e ficava olhando a cidade, para ele aquilo ali era um máximo, assim, de momento de prazer que ele tinha. Então, assim, a família dele era a catedral, né? E já o Frollo, por sua vez, ele via essa parte da arquitetura, era isso que chamava atenção para ele. A arquitetura, os vitrais, os arabescos, a gárgula, tudo isso para ele era fonte de conhecimento, era fonte de história, era fonte de estudo. Então ele amava aquela catedral como se fosse uma parte dele também, né? E é interessante isso, como duas personalidades absurdamente diferentes trazem ao mesmo tempo um amor tão grande, até diria uma obsessão, por um ponto em comum, que é a catedral. E não só esse ponto em comum era a catedral, mas também tinha um outro ponto em comum de sentimento para os dois, que era a cigana Esmeralda. Os dois se apaixonaram pela Esmeralda, né? Por razões absurdamente diferentes, mas os dois se apaixonaram pela Esmeralda, né? O Quasimodo no sentido de querer cuidar, de proteger, de ter uma companhia. Já o arquidiácono no sentido mais carnal, no sentido mais sensual da coisa, né? São esses sentimentos, tanto do Quasimodo quanto do Frollo, que vão determinar a história, o enredo e o fechamento da narrativa, né? Que vão ditar o destino dessa narrativa. Então, assim, tem muito pouco assim dessa história aqui que eu já conhecia, né? Além da parte do Corcunda, né? Então, gente, esses são os pontos que mais me chamaram a atenção, né? E é claro que a gente vai ver aqui uma crítica sarcástica, irônica de Victor Hugo às autoridades daquele momento, né? De 1482, as autoridades eclesiásticas, a autoridade do rei, né? Era o rei Luís VI, alguma coisa assim, gente, algum Luís da vida aí, né? E ele aparece como personagem também aqui na história. E como é que o sistema judiciário, não sei nem se eu poderia chamar aqui de sistema judiciário, como é que a justiça era trazida, era exercida aqui, né? Porque era uma coisa muito aleatória, entendeu? Olha, fulano diz que fulano matou ciclano. Ah, tá, então vamos botar na forca, aí pra forca. Olha, diz que aconteceu isso. Ah, não, diz que ela é bruxa, pega. Não tinha, assim, provas, não tinha nada, era só alguém falar, apontar, dizer, e ia pro cadafalso, entendeu? Ia pra guilhotina e pronto, entendeu? Então, ele faz uma crítica muito forte a isso, ele faz uma crítica muito forte à corrupção que existia na época, né? Ele escreve uma história que se passa em 1482, no século XV, e que foi publicada em 1831, no século XIX, né? E foram praticamente 400 anos de diferença do momento que ele escreveu para o momento histórico que está na narrativa. E ele mostra muito claramente que algumas coisas mudaram e algumas outras coisas não mudaram em nada, né? Durante esses 4 séculos. Uma coisa importante aqui, interessante da gente falar,
é que quando Victor Hugo escreveu essa história, Notre Dame estava muito abandonada, já tinha sofrido muito com revoluções, insurreições, com o tempo, e Notre Dame estava tão abandonada que havia já um projeto, né, que o rei lá da época já estava fazendo para derrubar Notre Dame, né, para construir outra coisa no lugar. E Victor Hugo não queria, do jeito do amante da arte, do jeito que ele é, da arquitetura, não queria que isso acontecesse. E esse livro aqui foi uma forma de trazer a Notre Dame em evidência, de valorizar Notre Dame, e por causa desse livro, uns 40 anos depois, Notre Dame foi toda restaurada, né? Então, esse livro tem uma importância histórica muito grande para a arquitetura, né? Imagina a gente sem Notre Dame, né? Mesmo quem não é francês, quem não é parisiense, é uma das maravilhas do mundo aquela catedral. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de conhecer, de visitar lá algumas vezes antes do incêndio. E é uma coisa, gente, né? Não tem palavras, é grandioso, sabe? É grandiosa, é respeitosa. Você entra ali, você tem que ter respeito por aquelas paredes, aquelas pedras, aquelas estátuas, aqueles vitrais. A sensação que você tem lá dentro é uma coisa assim que te faz humilde, sabe? Então, assim, é uma história muito interessante, né? Então eu digo, mesmo que eu não tenha gostado do enredo, da finalização da história, foi uma leitura que foi muito válida, foi muito proveitosa, eu vou ficar ruminando essa história ainda há algum tempo, ou para sempre, talvez, né? Porque cada livro que a gente lê, né, passa a fazer parte da gente, né? E esse livro com certeza vai fazer parte, assim, de sentimentos, de conclusões, né, que eu chegar na minha cabeça ao longo do tempo, porque ele tem uma influência muito grande, assim, um impacto muito grande na minha forma de pensar sobre algumas coisas. É isso, gente. Eu vou deixar aqui para vocês, né? E quem estiver interessado em olhar, em comprar o livro, vou deixar aqui para vocês o link da Amazon para essa edição maravilhosa, lindíssima, né? Da Zaha, que ela é comentada. Ela tem ilustrações originais, um prefácio muito bacana, tem a introdução de Victor Hugo para a edição. E é lindíssima, gente. É isso. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Até a nossa próxima resenha.